Filipenses capítulo 2, versículo 5. Que seja em vós a mesma mente que houve também em Cristo. Algumas versões falam que tende em vós o mesmo sentimento. Outra versão ainda fala que tende em vós o mesmo Espírito que estava sobre Cristo. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, ou tornando-se servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus também o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, das coisas dos céus, daqueles que estão nos céus, na terra ou debaixo da terra, e para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Por isso, meus amados irmãos, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas também agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Versículo 14: fazei todas as coisas sem murmuração e sem contenda, para que sejais irrepreensíveis, inofensivos, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração perversa, entre a qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Amém? Só existe algo falso se existe o verdadeiro. Você nunca viu nota de R$7 falsa, nunca verá, porque não existe nota de R$7 verdadeira. Se existe falsos pastores, é um bom sinal que existem verdadeiros. Se existe falsos advogados, é um bom sinal, existem advogados verdadeiros. Só existe falso se existe o verdadeiro. Então, a Bíblia fala que Deus procura verdadeiros adoradores. Isso é um sinal positivo, porque Deus está procurando verdadeiros adoradores, mas também é preocupante, porque existem falsos então. E se Ele está procurando aqui entre nós, só se procura o que é difícil achar. Então o Senhor está à procura de verdadeiros. Deus não se impressiona com nada de plástico. Deus não se impressiona com performance. Eu posso pegar um instrumento aqui e fazer uma grande performance, e isso não passar desse teto, porque o meu coração pode estar totalmente vaidoso. Um dia eu passei nessas lojas de 99 e encontrei uma flor muito linda, e eu fui ver de tão perfeita que ela era, eu fui botar a mão, e era de plástico, mas eu achei tão linda que eu comprei, e levei e botei no meu jardim. Ficou linda, maravilhosa. Meu pai passou lá, olhou, falou: que flor linda. Eu falei nada, fiquei quieto. Passou um mês, ele passou: meu Deus, aquela flor está ali ainda, que linda, maravilhosa, tu está adubando? Eu falei: não, pai, é de mentira. É de plástico. Mas ela impressiona pela sua aparência, mas a sua essência é de plástico. A aparência engana, a aparência impressiona, e a espiritualidade aparente também impressiona. Você pode tranquilamente impressionar uma pessoa com a sua espiritualidade, não é difícil. Se eu fazer uma cara aqui de santo, porque tem crente que acha que dá para fazer cara de santo. Tu vai em alguns lugares que tu pensa assim, que cara feia é santidade. Vocês veem uns diáconos encostados nas paredes assim, ó. Porque eu não sei se pensa que é santidade isso, né? Uma cara de tribulação. Dá vontade de dizer que quer aceitar Jesus santo. Dá vontade de perguntar assim: tu está feliz? Estou, então avisa a tua cara. Porque a tua cara não sabe que tu está feliz. Porque a aparência de santidade é algo muito comum no nosso meio. Se uma pessoa chega com uma Bíblia grande, de 3 quilos debaixo do braço, com um terno, uma gravata, manto, marchando, você pensa: é santo, é muito espiritual essa pessoa. Mas se você vê alguém de bermuda, com uma camiseta comum, tomando sorvete com a filha, você fala: normal. Mas a espiritualidade, ela não é exposta, a espiritualidade, ela é vivida. Quando você expõe espiritualidade, o nome disso não é espiritualidade, é vaidade. A espiritualidade você vive. Telmo, você prova? Eu provo. Quando Jesus foi falar das disciplinas espirituais, em Mateus capítulo 6, as 3 principais disciplinas espirituais, que são jejum, oração e esmola, ele falou: quando você jejuar, o que ele falou? Não se mostre triste naquele dia,
levante a cabeça, lava o rosto, acorda de manhã, troca a roupa e vai trabalhar. Tem crente que mostra uma espiritualidade quando jejua. Ele vai numa festa, foi convidado para um jantar, ele está jejuando, mas ele vai. Aí ele vai lá e fica assim, ó, num canto assim, ó. Aí as pessoas vêm e falam assim: ô irmão, come. Estou jejuando. Aí te arranca daqui então, vai para tua casa, entojo. Por quê? Porque quer mostrar espiritualidade. Espiritualidade não se mostra. Por isso que Jesus falou: quando jejuares, dá um sorrisão, faz a barba, lava o rosto e bola para frente. Ô irmão, come. Não, muito obrigado, eu estou de boa. Ô irmão, mas come aí. Ô irmão, eu estou fitness. Usa desculpa que tudo é fitness hoje. Você está mentindo? Não, você está fitness espiritualmente. Você está acabando com as gordurinhas espirituais, você está ficando top. Você está jejuando. Não, por que Jesus falou isso? Porque a espiritualidade, ela não é exposta, ela é vivida. Quantos estão entendendo o que Deus está falando? Então você vive a espiritualidade na sua vida pessoal, todos os dias, sem expô-la. Quando você vai para a internet, você bota lá, tem gente que, irmão, eu tenho um italiano que habita dentro de mim, de vez em quando ele quer vir, se eu deixar vir, ele gruda alguém. Porque as pessoas vão para a internet, eu adorando o Senhor no quarto, vai dormir. A Bíblia, gente, o que a Bíblia fala? Quando orardes, entra no teu carro, entra no teu quarto, na tua sala, na tua cozinha, entra, não fica expondo. O que a Bíblia fala? Que tinha 2 homens orando, um na praça, um fariseu religioso. Deus, eu jejuo 3 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo, eu sou tal. E tinha um cara no canto assim, baixinho, batendo no peito, dizendo: Jesus, eu sou corintiano. Não. Entendeu, né? Jesus, eu não presto, Senhor, me ajuda. A Bíblia fala que qual foi ouvido? Aquele que estava lá, porque a oração, a espiritualidade, ela é vivida, não exposta. Estamos juntos? Quando você for dar esmola, for ajudar alguém, fazer uma... Irmãos, tem um irmão entre nós aqui que chegou para mim, colocou 22 mil reais na mão e falou: pastor, eu quero construir, ajudar a reformar uma casa de alguém que precisa. Eu poderia pegar esse dinheiro, eu falei: não, você mesmo vai construir. Ele foi lá, ninguém sabe quem é, ninguém sabe. Ele foi lá, a gente foi lá, no final eu convidei os irmãos, os homens, para ir lá pintar a casa ficou, sabe aquele negócio do Porta da Esperança? Quem lembra da Porta da Esperança? Tem mais de 30, né? Uma vez eu mandei uma carta para a Porta da Esperança. Lar do Oscilar, né? Eu mandei, eu não vou dizer porquê, porque é uma muita vergonha, mas... Falei: Deus, me dá uma... Deixa quieto, vamos lá. Eu não era crente, gente. Então, a mão esquerda não precisa saber. Então a gente não fica colocando aqui o que a gente está fazendo, cuidando de quem está cuidando, não está cuidando. A gente está fazendo e tem que fazer, porque é papel da igreja se envolver com aquele que precisa. Mas a espiritualidade não é exposta, ela é vivida. Uma pessoa espiritual não é medida pela quantidade de língua estranha que ela ora domingo à noite, é pela capacidade de guardar a língua segunda-feira. Só um amém eu queria. A capacidade de guardar a língua quando você chega no trânsito e um santo atravessa você. Aí você é crente, diga aleluia. Aí você xinga como? Mula de balão, cego de Jericó, filho da Madalena. Você ofendeu, mas você não ofendeu, porque você usou a Bíblia como base doutrinária. Irmão, eu vou dizer, orar em línguas é um dom do Espírito. Orar em línguas não mostra espiritualidade. Espiritualidade é você guardar a língua quando alguém vem trazer uma fofoca de alguém e você não permite que os seus ouvidos sejam emprestados. Isso é espiritualidade. A verdadeira espiritualidade, por que eu citei Filipenses capítulo 2? Porque aqui diz que tende em vós o mesmo Espírito que estava em quem? Em Jesus. Não é no Telmo, não é num líder, num pastor, é em Jesus. Que Espírito estava sobre Jesus? E o texto mostra que Espírito era o Espírito que, mesmo sendo Deus, não se considerou igual a Deus. E a primeira coisa que eu aprendo aqui é, mesmo sendo Deus, não se considerou. Ou seja, a verdadeira espiritualidade nos faz não nos considerar.
Quando eu me considero espiritual, eu não estou vivendo a verdadeira espiritualidade, porque a pessoa que realmente é espiritual nunca vai se achar boa em si. Somos só canetas na mão do escritor, e bique, aquela bem... Vai acabar a tinta, irmão. A hora que acabar a tinta, Billy Graham, acabou a tinta. Vai acabar a tinta a qualquer hora. Somos vasos de barro na mão do oleiro. Paulo disse, nós temos um tesouro no vaso de barro. O que está dentro de mim, de você, é um tesouro, mas é vaso de barro. Nada em nós é bom. A verdadeira espiritualidade nos leva a descer. Não se considerou. Quando uma pessoa se considera muito de si mesmo, ela está longe da verdadeira espiritualidade. Jesus era Deus, mas não se considerou igual a Deus. A verdadeira espiritualidade, Jesus disse, esvaziou-se, a palavra diz, esvaziou-se de si mesmo. A verdadeira espiritualidade nos leva a nos humilhar com facilidade, a descer. Uma pessoa espiritual pede perdão com facilidade, cede o lugar com facilidade, prefere o outro. Irmãos, eu percebo a espiritualidade das pessoas quando a gente sai comer com os crentes na pizzaria. Tem 2 pedaços de camarão só passando, tem 15 crentes famintos. O migrador, o cortador, o devorador, aqueles gafanhotos, tudo aparece. Aí você vê quem é espiritual é nas coisas simples. Quem vive a espiritualidade e cede o lugar para o outro. Quem não pega a primeira cadeira, espera todos sentarem. Isso é prática de espiritualidade. Espiritualidade não é aparência, é uma essência. É uma essência de guardar, de proteger. Alguém falou do meu irmão, eu protejo meu irmão. Não é cobrir pecado, meu irmão. Proteger o meu irmão não é cobrir pecado. Porque quando você sabe do pecado de alguém, eu vou te dar um conselho que a Bíblia manda fazer. Vai até ele e corrige. Às vezes alguém chega para mim, pastor, fulano está errado. Já falasse com ele? Não, então você está falando errado comigo. Fala com ele. Você é irmão dele. Corrige com amor. Porque a espiritualidade não é exposta, é vivida. Eu já contei esse testemunho, eu vou contar de novo. Meu irmão, escute. Um pastor estava num programa de rádio. Ele foi fazer um programa de rádio, um pastor conhecido. E quando ele foi fazer o programa de rádio evangélico, a rádio evangélica, ele estava fazendo, antes do programa tinha outro programa evangélico. E estava rolando um manto. Lá dentro era só língua estranha, estranhíssima. E um negócio, e tinha uma irmã profetizando na cabeça de todo mundo dentro do programa. Pensa o programa ao vivo. Como é que não era? E o pastor ficou esperando a vez dele. Deu o horário e aí o manto rolando. A espiritualidade, grau lá em cima. Uma espiritualidade violenta. Só língua estranha e profecia, irmão. Aí esse pastor esperou um pouquinho, chegou, deu o horário, ele abriu a porta, entrou com a esposa sentou, só que a esposa dele usava brinco, cabelo curto. A pessoa que estava profetizando lá era de uma denominação que não usa brinco, não corta cabelo, essas coisas. Eu não estou falando da denominação, entenda, eu estou falando do espírito de religiosidade, não estou falando de nenhuma denominação. Isso pode estar em qualquer lugar. O que aconteceu? Ela veio entregar uma profecia para a esposa dele. Eis que te digo que este brinco não me agrada. Quando falou este brinco não me agrada, o pastor, que tem um discernimento espiritual razoável, falou, eu repreendo essa palavra agora, na cara da profeta. A profeta caiu no chão endemoniada, falando todo o palavrão que você pode imaginar. Era Deus, mas tinha aparência de Deus, tinha aparência de espiritualidade, tinha aparência de santidade, mas a essência era diabólica. Por isso que Deus não se impressiona. Lembra quando Samuel foi ungir Davi? Foi ungir o rei de Israel? Chegou Eliabe, chegou os irmãos de Davi, tudo gente grande, bonita, forte. Aí Samuel, o profeta, irmão, Samuel o profeta, um dos maiores profetas, Samuel, não é você, não é eu, é Samuel. Samuel olhou e falou, com certeza, esse cara é espiritual. O Senhor veio no coração de Samuel e falou, Samuel, eu não vejo como o homem vê, porque o homem vê a aparência, eu vejo a essência.
habite em vós o mesmo Espírito que estava sobre Jesus. Isso é espiritualidade, é andar como Jesus andou. Espiritualidade, ela é vivida. O que a palavra diz? O texto diz, tomando a forma de servo. A verdadeira espiritualidade nos leva a servir o outro. Varrer, limpar, cuidar de carro pode ser tão espiritual quanto pregar, cantar e orar. Depende da motivação de quem está fazendo. Meu irmão, uma pessoa que limpou essa igreja aqui antes de você chegar. Alguém que está cuidando dos carros lá enquanto você está aqui. Quem limpou os banheiros ou está cuidando das crianças que ninguém está vendo aqui. Talvez o que eles estão fazendo é muito mais espiritual do que eu aqui pregando. Porque talvez a minha motivação aqui seja apenas me mostrar vaidade, me aparecer, jogar uma oratória, sei lá qual motivo, ficar no Instagram famoso, aparecer, qualquer motivação que não venha de Deus, e eu posso estar sendo carnal, e ele lá, com a motivação de cuidar do seu carro com zelo, de você ficar bem, servindo você, está muito mais espiritual, porque a verdadeira espiritualidade não é exposta, ela é vivida. Mas nós achamos que espiritual é aquela pessoa que ora muito. Não, não é do muito orar, é do muito estar. Porque oração não é falar, oração é estar. É do muito andar com Deus, você vai ficando parecido com Ele, isso é espiritualidade. Aí a gente fala, não, aquele irmão é um pecador, ele não é espiritual, ele acabou de cair, ele acabou de tropeçar. Olha, então eu acabei de ser tão carnal quanto ele, porque eu estou julgando. E Jesus não veio julgar ninguém. Ele mesmo disse, eu não vim julgar o mundo, vim salvá-lo. Eu não vim apagar o pavio que fumega, nem esmagar a cana quebrada. Eu vim renová-los. Um dia julgarei com o meu Pai. Hoje ele veio salvar. Toda espiritualidade que nos leva a pensar que somos melhores que alguém, essa espiritualidade precisa ser revista. Servir. Obediente, a Bíblia fala que ele foi obediente até a morte. Morte de cruz. Eu creio que a principal característica da espiritualidade, da verdadeira espiritualidade, é obediência. Obediência até a morte de cruz. Ou seja, sabe como que eu sei que uma pessoa é espiritual? Quando ela obedece. A obediência é o principal sinal da espiritualidade. Eu provo para você. Abra comigo Romanos capítulo 12. Romanos 12, versículo 1, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício santo, vivo, santo e que é o vosso culto racional. Escute, olha para mim. A palavra racional aqui, a palavra no texto original é lógicos, que significa, no grego lógicos, que significa espiritual e autêntico. Presta atenção. Sabe o que é um culto racional? É um culto espiritual e autêntico. O que é uma coisa espiritual e autêntica? Telmo, creio que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Quantos homens estão aqui e pensam igual? Levanta a mão, por favor. Então isso é espiritual, você crê, amém? É pela fé. Glória a Deus. Agora a sua espiritualidade tem que ser autêntica. Agora eu vou amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. E quando eu faço isso, eu presto um culto racional. Sabe o que é isso? Espiritualidade. Irmão, você está dizendo o quê? Eu estou dizendo que levar a esposa para jantar é tão espiritual quanto orar em língua estranha. Aleluia. Sabe por quê? Habite em vós o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, que mesmo sendo Deus, não ousou ser igual a Deus. Antes, obedeceu até a morte, e morte de cruz. Sabe quando que eu sei que uma pessoa é espiritual? Quando ela entende o princípio de que tudo que ela faz para Deus. A verdadeira espiritualidade nos leva a ser melhores maridos. Se você não está melhorando com a espiritualidade que você tem, reveja a sua espiritualidade. Vou repetir, se você não está melhorando como esposa,
reveja a sua espiritualidade. Se você não está melhorando como engenheiro, como médico, como advogado, reveja a sua espiritualidade, porque toda espiritualidade vai te levar à obediência, e você vai ser um bom profissional, e verão as vossas obras, e glorificarão o Pai que está nos céus. A gente acha que espiritual é tudo que faz aqui dentro desse espaço. Espiritual é tudo que você faz na sua vida, porque você não tem vida secular. Tudo que você é de Deus. A verdadeira espiritualidade nos leva a ser melhores filhos. Eu duvido uma pessoa, um jovem que chega perto de Deus e não começa a honrar os seus pais. Se ele não melhorar como filho, não honrar os seus pais, essa espiritualidade tem que ser questionada. Os crentes no Brasil estão crescendo, a igreja evangélica pentecostal, neopentecostal está crescendo, mas por que nada muda na sociedade? Porque é uma espiritualidade de aparência, não autêntica. Não resulta em números em casa, não resulta em quantidade de divórcios diminuindo, não muda. Quantos estão entendendo? A verdadeira espiritualidade te leva a chorar pelos que choram. A verdadeira espiritualidade, quando uma pessoa chega para você com uma necessidade e precisa que você bote a mão no bolso, você não ora, você põe a mão no bolso. Vamos levar para o círculo de oração, para orar pela sua causa. Não, a luz vai ser cortada amanhã. Não adianta repreender a Celesc, tem que pagar. Posso ouvir um amém ou não? Vamos orar, irmão, repreendo aquele carro da Celesc que vai furar os pneus. Não, para, essa macumbaria gospel. A verdadeira espiritualidade nos leva a chorar com os que choram. A verdadeira espiritualidade espera o pintor terminar a obra, não julga antes. Se eu e você andamos numa espiritualidade segundo Deus, nós não vamos julgar alguém, porque ela está dentro de um processo na mão de Deus. Irmãos, tem gente aqui, escute o que eu vou dizer, sem medo eu estou falando. Veio nomes na minha mente agora, nomes e imagens. Tem gente aqui entre nós, que ela não mentir, não adulterar, não profanar, não falar o nome de Deus em vão, é o mínimo que se espera. Ela cresceu num lar saudável, com pais cristãos, ela cresceu num ambiente bom, tem uma cosmovisão da vida trabalhada, ela tem princípios e valores, foi bem educado, é o mínimo que se espera dela. Então essa pessoa, ela está crescendo com Deus, Deus ama igual, Deus tem que transformar igual, mas é o mínimo. Agora tem gente aqui que cresceu num lar todo confuso, o pai abandonou, foi abusado quando era pequeno, tanta coisa aconteceu, que se ele não matar alguém, já é muita coisa, que se ele não bater em alguém no trânsito, já é avivamento, porque ele foi criado de uma forma. Então não compare o que Deus está fazendo na vida de um, com o que Deus está fazendo na vida de outro. Como estão entendendo? Deus não faz isso. Ele sabe os pormenores, Ele sabe as retaguardas. Irmão, tem gente aqui entre nós que o fato dele não bater em ninguém no trânsito mais já é um avivamento. Ô irmão, está amarrado? Não, tá solto o Espírito Santo. É uma bênção, porque a gente sabe de como tu estava, acompanha o processo. Aí alguém fala, mas fulano está na tua igreja, aquilo ali é um caco, é igual você que está julgando ele. Aleluia. Deus não terminou a obra na vida dele, fica quieto. Deus vai terminar. Não julgue Pedro, porque negou Jesus ontem na fogueira. Amanhã ele vai anunciar o evangelho e 3.000 vão se converter, cuidado. Não julgue Pedro. Pedrão, sem vergonha, traidor, 3 vezes, né? Cara de pau, falou que era o cara, andava com Jesus, e aí? Tu não vale nada, tu é bem do mentiroso. Aí no outro dia Pedro anuncia o evangelho com o poder do Espírito e 3.000 se convertem. O que é isso? É a obra de Deus num processo na vida de Pedro. Pedro andava armado, irmão. Puxou da faca e cortou uma orelha. Não tinha fuzil na época. É só atualizar a Bíblia, irmão. Versão atualizada. Quantos entendem? Quem anda debaixo do Espírito, da verdadeira espiritualidade, não julga a obra na vida de ninguém. Olha para a obra que Deus está fazendo na sua vida.
Quantos aqui Deus começou uma obra na sua vida? Olha o que Deus está fazendo em você. A única coisa que você pode fazer é interferir para abençoar. Senão não interfira. A espiritualidade não é exposta. Irmão, em nome de Jesus, por isso, eu dou razão para as pessoas que não conhecem Jesus. Os crentes são chatos. Pode fazer desentendido, pode fazer essa cara que não entendeu. Entendeu? Os crentes são chatos. Os crentes vão no final do ano, na festa de final do ano da família, aí tem lá um presépio. Aí o crente fala, isso aí é o Satanás. Essas luzinhas, ó, as luzinhas, que é o presépio. Essas luzinhas, isso aí, quem fez foi Faraó. Que Faraó, rapaz? Aí o filho cresce dizendo, pai, bota uma luzinha em casa, bota uma luzinha. Não, é do Satanás. Quem foi que disse que é do Satanás a luzinha? Não, eu sou espiritual, na minha casa presépio não entra. Bem feito, azar o teu. Agora quer fazer, não fica mostrando e não vai ficar julgando. Aí é insuportável mesmo. Eu falo, o cara vai na festa de aniversário de criança. Chega lá, está tocando a Xuxa. Aí isso aí de trás para frente é o Satanás. Cala a boca, vai comer coxinha. Aí as crianças dançando, é o Satanás, é a Xuxa de trás para frente, porque onde ela fez pacto com o diabo. Tu estava lá, guarda a tua língua, cuidado com o que você fala. Você está no outro ambiente, respeita, seja luz. Luz não fala, luz brilha. Posso ouvir um amém? Luz não fala, começa a parar de tentar converter os teus parentes e fica quieto. Eu prego para todo mundo, chato, ninguém suporta você mais. Por isso que ninguém se converte. Se você experimentar ficar uma semana quieto, vem tudo para a igreja. O milagre aconteceu, vamos para a igreja dele. Está rindo de amarelo, é? É verdade, a gente quer mostrar a espiritualidade. Em nome de Jesus, que a igreja comece a viver a verdadeira espiritualidade. Uma espiritualidade que serve, que fica quieta, que adora o Senhor em silêncio, que intercede ao Senhor no meio de uma festa, que tem coisas que estão acontecendo que desagrada a Deus, você intercede em silêncio, fala, Deus tem misericórdia, ama, Deus cuida, resgata, mas não fica apontando o dedo para ninguém. Por isso que as pessoas não suportam vir para a igreja. Tinha um tempo que o pastor vinha do púlpito e dizia quem podia ceiar e não podia, dava nomes, fulana de tal, não ceia, em nome de Jesus, está repreendido isso, essa aparência de espiritualidade. O mesmo que estava falando aqui, no outro dia estava saindo com a amante, porque tinha aparência. Eu sei o que eu estou falando. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas que foram lançadas no inferno por causa disso. Conheço gente que foi lançada no inferno porque chutou uma bola, tinha 12 anos de idade. O menino chutou uma bola na rua, foi para a disciplina e desviou. Quem vai dar conta? Essa falsa espiritualidade. Essa espiritualidade de aparência. Em nome de Jesus vai cair por terra essa espiritualidade. Deus vai começar a trazer essência para a igreja. De ser espiritual em casa, ser um bom marido, ser uma boa esposa, ser bons pais. Que julga o outro porque saiu da igreja, saiu da minha igreja, não falo mais, exclui de tudo. O nome disso é hipocrisia. A verdadeira espiritualidade não é exposta, ela é vivida. Ela é vivida. Ela não esmaga a cana quebrada. Paulo fala, sempre me obedecem, não só na minha presença, mas também na minha ausência. Sabe o que eu aprendo? A verdadeira espiritualidade nos leva à disciplina consciente, independente de alguém estar vendo. Meu irmão, a verdadeira espiritualidade, sabe o que é? É você receber um vídeo pornográfico no seu celular, não tem ninguém vendo, e você não abrir. Isso é espiritualidade. Essa pessoa está sendo muito mais espiritual do que alguém que está com as mãos levantadas na igreja, dizendo aleluia, 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 aleluia. Posso ouvir um amém? Porque a verdadeira espiritualidade, ela é oculta. Aí você está sendo santo para quem? Para o pastor? Não, para o Senhor.
porque o pastor não está vendo. Fazei tudo sem murmuração. A verdadeira espiritualidade nos leva a ter uma língua guardada. A verdadeira espiritualidade não disputa teologia, não discute teologia, mas vive o que sabe. Se sua teologia não te leva à santidade, ela é só vaidade. Vou repetir, se a minha teologia, se a sua teologia não nos leva à santidade, é só vaidade. Tem gente que estuda teologia para discutir teologia. Vaidade não é espiritualidade. Porque se a teologia que eu aprendo não me leva a descer e um pequenino poder tocar em mim, não me leva a entender alguém que não entendeu, a minha espiritualidade é de mentira. A verdadeira espiritualidade, diz o apóstolo diz, para que resplandeça como luminares, como luzes no mundo. Meu irmão, eu quero profetizar em nome de Jesus, que a tua vida, a tua procedência, a tua forma de tratar o seu marido, a tua forma, se você quiser recebe, irmão, a tua forma de tratar a tua esposa, a tua forma de honrar os pais, a tua forma de tratar os filhos, a tua forma de tratar os seus empregados, a tua forma de tratar o seu chefe, vai mudar de uma forma tão grande, que você não vai precisar mais pregar, a sua vida vai brilhar, e as pessoas vão vir querer do teu Jesus. Eles vão querer o teu Jesus. Que Jesus é esse que mudou você? Eu não vou citar nome, mas tem uma irmã entre nós que ela mudou tanto que as pessoas só de ver pela rede social estão procurando ela, dizendo: o que aconteceu com você? De tão arrogante, soberba, de tão ruim que era. E resplandeça a vossa luz, brilhe a vossa luz. Já falei, luz não fala, luz brilha. Que as pessoas olhem para o teu casamento e digam: eu quero ter um casamento assim. Você não precisa pregar sobre casamento, você precisa viver o casamento. Nós não precisamos pregar sobre honra, nós precisamos viver a honra. Não precisamos pregar sobre salvar o perdido, nós precisamos salvar o perdido. Não precisamos pregar sobre cuidar de órfão, nós precisamos cuidar do órfão. Não precisamos falar, precisamos viver. Eu falo para você e eu falo para mim, eu também preciso. Luzeiros que iluminam o caminho, brilha a vossa luz. Pare de tentar pregar, viva. A verdadeira espiritualidade não é exposta, ela é vivida. E eu encerro lendo Coríntios, 1 Coríntios, por favor. Primeira Coríntios, capítulo 14. Aleluia. Versículo 37. Primeira Coríntios 14, 37 diz assim: se alguém se considera profeta ou espiritual, vou ler de novo. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos de Deus. Quantos querem ser espirituais? Não, irmão, eu quero ser. É necessário nascer de novo. Aqui nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é do espírito. Mas é necessário nascer de novo, e eu quero ser uma pessoa espiritual. Eu quero ser alguém que anda na espiritualidade, mas não a espiritualidade segundo a igreja evangélica, não a espiritualidade segundo doutrinas dos homens, mas na espiritualidade segundo o meu Jesus. E essa espiritualidade é uma espiritualidade que me leva a crescer para baixo, me leva a me humilhar. Se alguém se considera ser espiritual, considere as palavras deste livro. Mesmo sendo Deus, não ousou ser igual a Deus. E eu vou ler o texto de novo. Tende em vós o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, que mesmo sendo Deus não ousou ser igual a Deus, antes esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, semelhante aos homens, e achando em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Eu te abençoo essa noite.
Eu te abençoo, eu te abençoo, para que nós possamos viver uma espiritualidade que agrada o Espírito Santo. Viver uma espiritualidade que não impressione as pessoas, não precisa. Deus não quer performance, Ele quer algo real. Ele não se impressiona com as nossas roupas, Ele não se impressiona com as nossas oitavadas, Ele não se impressiona com os nossos solos, Ele não se impressiona com as nossas doutrinas, o meu sermão bem exposto. Ele se impressiona e Ele não resiste. É um coração quebrantado e contrito na presença dEle. Essa noite o Senhor está passando aqui dizendo: eu queria alguém que vivesse a minha espiritualidade, que andasse como eu andei, que amasse, não julgasse alguém por ser homossexual. Escute, irmão, deixa eu dizer, a lista de pecado do homossexualismo está junto com a lista da inveja. Existem consequências e aparências e às vezes reações diferentes para cada pecado, eu sei disso. Não existe pecadinho e pecadão, mas existem consequências diferentes. Mas deixa eu dizer uma coisa, não julgue alguém por ter um pecado que é diferente do seu. Eu vou repetir, não julgue alguém por ter um pecado diferente do seu. O fato de não julgar não é que você concorda. Eu posso amar alguém e discordar da vida dela, mas amá-la. Eu recebi uma mensagem da Holanda, Amsterdã. Ele mandou uma mensagem para mim falando assim: pastor, Deus tem me abençoado demais aqui, através das mensagens do YouTube. Deus tem falado demais comigo, demais. Deus está me tocando, Deus está ministrando, me transformando. Mas pastor, eu luto com o homossexualismo. E ele falou assim: eu não sei se o senhor vai responder a minha mensagem, porque normalmente ninguém responde. Ah, meu irmão, claro que eu respondi. Eu falei assim: fulano, primeiro eu quero dizer que eu te amo e que você é meu irmão. Segundo, eu não vou entrar no mérito do seu pecado, porque eu tenho os meus e estou lutando com eles. E eu quero me ver mais santo todos os dias. E eu oro para que o plano original da Bíblia se cumpra na tua vida. Deus te fez homem. A verdadeira espiritualidade não nos leva a julgar e mandar ninguém para o inferno. Por favor, não mande ninguém para o inferno. Por favor, não mande ninguém para o inferno. Nós não temos esse direito. Não temos esse direito. Em nome de Jesus. Eu não sei se você quer se arrepender comigo, mas quando eu escrevi essa palavra, eu estava chorando, porque eu falei: Deus, a minha espiritualidade é muito fraca, muito frágil. Eu tenho que ficar mais parecido com Deus. Se você quiser orar comigo, feche seus olhos aí. Pai, em nome de Jesus, eu estou longe de estar parecido contigo. Eu não sei amar como tu ama. Nós gostamos dos aplausos, nós gostamos dos elogios. A nossa espiritualidade é muito de aparência, Senhor. Eu quero, como igreja, pedir perdão junto com os meus irmãos, que a gente possa ser mais parecido contigo. Aquela mulher que ia ser apedrejada, meu irmão, Senhor, nós estaríamos lá apedrejando. Nos dá um coração parecido com o teu, que ama como ninguém. A gente precisa aprender. O Senhor é juiz sobre nós. O Espírito Santo, o trabalho é teu de convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. O Senhor é Deus que convence um homem que é homem, de trazer a convicção de que Deus fez assim. É o Senhor. É o Senhor que vai convencer um homem a parar de mentir para a esposa. É o Senhor. A trazer uma espiritualidade que ninguém está vendo, mas está sendo vivida em casa. Deus, nós não queremos viver uma espiritualidade na rua, sem ser em casa primeiro. Em nome de Jesus. Nós não estamos prontos. Todos nós aqui nessa noite estamos em obras. Todos nós aqui essa noite estamos em obras. Não tem ninguém pronto aqui, Senhor.
O Senhor está pintando ainda o quadro. Enquanto o Senhor não der a última pincelada, nós somos como vasos na mão do oleiro, que pode se quebrar a qualquer momento, mas se nós não sairmos da tua presença, o Senhor faz o barro mole, um vaso de novo. E eu quero profetizar sobre pessoas que estão aqui se sentindo como um vaso quebrado. O Senhor quer você na mão dele, porque ele não desistiu de você. O segredo não é quebrar, o segredo é quebrar na mão de Deus, na mão do oleiro. O Senhor nos ajude a viver uma espiritualidade segundo as Escrituras, segundo o teu Espírito, não segundo os padrões evangélicos, católicos ou qualquer tipo desse, mas segundo os teus padrões, em nome de Jesus, em nome de Jesus.